Nosso muito boa noite a todos, especialmente aos trabalhadores da Casa Espírita Capitão Vendramini em Três Corações. É com muita alegria e grata satisfação que mais uma vez nós encarnados e desencarnados aqui estamos para mais um culto a Jesus no lar. Recomendamos sempre a água que será magnetizada pelos benfeitores espirituais da saúde a nosso benefício e que constituem poderoso remédio para tratamento dos nossos males físicos e espirituais. E como em toda atividade no bem, rogamos, desde já, a assistência, o amparo, a presença dos nossos benfeitores espirituais, a fim de facilitarmos o entendimento da nossa fala de hoje. Então, vamos orar. Deus, nosso Pai de infinita bondade e justiça, em nome de Jesus, te damos graças pela presente encarnação e pelo dia de hoje que já se finda. Permite-nos que com esta mensagem, Pai, possamos alcançar as mentes e os corações aflitos, levando a esperança, o consolo, favorecendo o devido entendimento da verdadeira propriedade, patrimônio da alma imortal. Por tua misericórdia, Pai querido, permite-nos a assistência e o socorro dos anjos de luz e trabalhadores da saúde, em benefício daqueles a quem o nosso pensamento vai, nesta hora, nos dois planos da vida. Fica conosco, Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Graças a Deus. A reflexão de hoje é o item 149 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E tem o seguinte título: Propriedade. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 22. O instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Com esta argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo e conduta a cigarra descuidosa. Apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. Com a leitura destes primeiros parágrafos, é possível, então, já algumas reflexões. O homem só possui plenamente o que pode levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, apenas usufrui, enquanto aqui permanece, restando apenas o legado, a experiência, o modo pelo qual se relacionou com os seus bens e com as pessoas que amou aqui na Terra. Porque forçado que é a abandonar tudo isso, pergunta-se então, que é que o homem possui? Nada que é de uso do corpo, mas tudo que é de uso da alma. O homem possui, então, a consciência, o despertamento de sua consciência em relação a si mesmo, enquanto encarnado. O homem possui somente seu que daqui levará a sua inteligência, os conhecimentos, as virtudes morais, em suma, as suas qualidades morais, assim como o bem que houver praticado aqui na Terra. Já dizia André Luiz, na obra Nosso Lar, que o bem que o homem faça em algum lugar
será seu advogado em toda parte. Ou seja, o homem só possui de seu tudo o que será útil na vida espiritual e que será mais útil lá do que aqui. Quando o homem desencarna, não lhe terá utilidade seus títulos, as suas posses materiais, os bens que amealhou, mas o bem que houver praticado. A caridade, a fraternidade, que é aquela virtude da alma que nos coloca todos como irmãos. Jesus, já na oração do Pai Nosso, nos coloca Ele como nosso irmão maior e a humanidade como seus irmãos menores em evolução. Portanto, depende do homem sair desta encarnação mais rico do que quando aqui chegou, na justa medida em que, não sendo escravo dos seus bens terrenos, não se deixando possuir por estes bens, enquanto o homem os possua, os detenha temporariamente de modo precário, mas pelo bem que espalhou a todos quantos possa. E é uma justa reflexão admitirmos que já nos dias finais deste ano de 2020, possamos refletir na balança sobre os ganhos e perdas deste 2020. Perdemos entes queridos, alguns perderam a renda, outros tiveram a saúde ameaçada pela pandemia ocasionada pelo coronavírus, Covid-19. Outros perderam os seus negócios financeiros, empreendimentos, enfim. 2020 está sendo um ano difícil. Então, quais foram efetivamente os patrimônios perdidos pelo homem? E quais patrimônios a pandemia representou preciosa oportunidade para que despertemos em nós essas virtudes? 2020, sem dúvidas, foi um ano muito desafiador. Mas se pararmos um pouco, este ano nos exigiu a paciência, a resiliência, a inteligência, a coragem para lidar com estes fatos desafiadores, o conhecimento científico que a ciência nos trouxe, a fim de que cada um em particular colocasse em prática para minimizar a disseminação, o alastramento desta doença no seio da sociedade. E, sobretudo, a pandemia nos convida a exercermos a fraternidade, que é uma virtude da alma adormecida, anestesiada ainda em nós, e que só é despertada diante das calamidades, porque, vez ou outra, a humanidade experimenta. E este é mais um motivo pela sua ocorrência no nosso meio. É somente diante dessas situações que a humanidade se vê chamada a contribuir pelo amor que tem pelo semelhante, através da empatia, diante da necessidade da ajuda, em que os governos se mostram ineficientes, é que o homem, na sua esfera individual, se agiganta na medida em que, no limite das suas posses, das suas capacidades, ele se coloca a serviço do outro mais necessitado. E esse outro sempre estará muito próximo de nós. Às vezes, somos nós mesmos, diante da necessidade de nos elevarmos acima de nossos pensamentos mais mesquinhos, do nosso egoísmo, do nosso orgulho,
e nos colocarmos numa posição mais humanizada. E quando muitas vezes para socorrer aquele próximo de nós, mais necessitado. Então essa pandemia também oportunizou não apenas os reveses da fortuna, em que as riquezas, por um lado, se esvaem, mas também traz, por outro, a oportunidade de despertarmos, ampliarmos a nossa consciência do nosso papel nessa experiência evolutiva por que passa a humanidade. Estes, sim, são os verdadeiros patrimônios da alma imortal. Então vamos continuar com a leitura. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual da sua vida. Tudo o que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus, que lhes concederá de acordo com os seus méritos. Essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e de tristeza, como aconteceu ao jovem mancebo dos ensinamentos de Jesus. Então, que possamos refletir sobre esta passagem do Evangelho de Mateus, com relação ao jovem mancebo, que muito valorizava as posses transitórias e que possuía a título precário, porque é da misericórdia de Deus a nosso benefício os reveses da fortuna. Tudo aquilo que nos empresta e de que devemos dar conta ao final da nossa experiência evolutiva enquanto encarnados, do destino e do uso que fizermos, nós teremos que dar conta. E que possamos sempre ter, na justa medida, a lei do uso, não nos deixando escravizar pela posse efêmera desses bens, não permitindo, então, que estes bens, ao invés de servirem para distribuir a riqueza, para gerar trabalho no seio da sociedade, alimente ainda mais os nossos resquícios de orgulho e de egoísmo, porque esses bens materiais suscitam em nós esses instintos mais primitivos de cobiça, e que quanto mais temos, de modo egoístico, mais queremos, e nada será o suficiente diante deste instinto de ter, de ter, de ter. Isso constitui abuso e não uso, dos quais teremos que dar conta. Nós teremos que dar conta, inclusive, do tratamento que damos para o nosso corpo físico, que para o espírito representa uma prisão, e do qual o espírito aqui abandona quando, ao final da sua experiência evolutiva. Portanto, nem o corpo pertence ao espírito. Ele apenas serve de veículo carnal para bem cumprir esta experiência evolutiva e planetária no orbe terrestre. E que esta pandemia não apenas solapou riquezas no mundo, mas também representou preciosa oportunidade de despertar em nós a consciência para a real propriedade que são os patrimônios da alma imortal, que nos será muito mais útil
na verdadeira vida, pelo bem que aqui houvermos praticado. Então foi esta a reflexão do nosso Evangelho de hoje, e vamos elevar o nosso pensamento a Deus em gratidão por mais esse culto a Jesus no lar. Deus, nosso Pai, é com gratidão no coração que vibramos nesta hora. Obrigado, e que possamos ter conseguido levar a todos os dois planos da vida a mensagem consoladora do Cristo. Neste momento difícil por que passa a humanidade e que ilumina, Pai, as nossas consciências, às vezes ainda muito anestesiadas pelos gozos mundanos, que possamos despertar agora para a realidade da vida futura e que possamos, desde já, amealharmos tesouros da alma. Obrigado pela magnetização da água e por esta oportunidade de juntos, em nome de Jesus, trabalharmos na noite de hoje. Abençoa a nossa semana que se inicia, que seja mais uma semana produtiva de trabalho e com saúde, com força e com devido entendimento, possamos atravessar a presente experiência evolutiva e sairmos daqui mais ricos espiritualmente do que quando aqui chegamos. Fica conosco hoje sempre. Abençoa os nossos lares, os nossos vizinhos. Inspira os nossos governantes. E fica conosco hoje sempre. Graças a Deus. Vamos à nossa água magnetizada. E este foi o nosso Evangelho no Lar. Gratificados por mais esta oportunidade, nós queremos de novo, na próxima oportunidade, juntos aqui estarmos. Obrigado pela atenção. Boa noite a todos.